irmãos, saibam que esse estudo é para isso, para todo mundo participar, tirar as dúvidas, contribuir, perguntar, não é? Nosso estudo está sendo baseado num livro, no autor de um pastor, né, batista, chamado Mark Dever, que tem por título 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E nós já estudamos algumas coisas na semana passada, né? Vimos alguns detalhes do capítulo 1. Achei que essa semana já ia conseguir entrar no conteúdo do capítulo 2, mas não. Ainda estamos no capítulo 1, que tem por título Pregação Expositiva. Essa é a primeira marca que o Mark Dever traz sobre uma igreja saudável, não é? E nós, na semana passada, estudamos mais apropriadamente, mais profundamente, um tópico dentro da pregação expositiva, né, que foi o papel da palavra em trazer vida. Esse é um dos papéis que a palavra de Deus faz, ela traz vida, por isso a pregação expositiva ela é tão fundamental, porque ela traz vida, a palavra traz vida, tá bem? E aí eu faço essa pergunta para vocês lembram do que nós tratamos aqui? Isso de algum modo ficou na mente de vocês por essa semana, quando estava lendo a Bíblia ou fazendo alguma outra coisa? Vocês lembram do que nós falamos aqui? Ou pelo decorrer da semana já deu uma esquecida? Alguém lembra de alguma coisa marcante, especial que teve no estudo, que achou assim interessante? Ou nada assim ficou gravado? Podem falar, gente. Então vou falando um pouco do que é que teve na semana passada, até para quem não estava. Para quem não estava, e aí vocês podem dizer também, né? Nós tratamos desses tópicos na semana passada. Falamos da origem da Bíblia, né? O Mark ele conta como um padre, né, questionando um livro protestante na frente dele, disse que o livro era bom, mas tinha um erro crasso, né, dos protestantes, que era dizer que a palavra, a Bíblia, veio antes da igreja. Aí o católico diz, não, foi a igreja que fez a Bíblia, e não o contrário. E aí começa todo o debate, né, sobre o papel das escrituras, a origem das escrituras, e como as escrituras têm esse poder de dar vida, né? Então, é como aquela pergunta, né, que o povo gosta de fazer brincando, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem pensa de forma lógica, se o ovo veio primeiro, então quem chocou o ovo, né, para surgir a galinha? Então, quem veio primeiro? A palavra de Deus, a Bíblia ou a igreja? A Bíblia, ela, em seus ensinos, forma a igreja, ou a igreja, um povo estabelecido, forma a Bíblia, né? Quem forma quem? E aí, irmãos? Forma a igreja, no caso. Isso. Nós vimos, né, que todo o conteúdo do estudo, né, da palavra de Deus, ela revela Deus, um Deus que fala. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus que tem interesse em se comunicar conosco, em falar conosco. O nosso Deus, não, as coisas que estão registradas, irmãos, e isso diz muito sobre como vamos lidar com a Bíblia, qual vai ser o nosso nível de amor e de interação com a palavra de Deus. As coisas que foram registradas, elas não foram registradas por acaso. As coisas não aconteceram e alguém pensou, rapaz, era legal escrever isso para as pessoas do futuro. Isso nem se passava na cabeça das pessoas. Tá? As coisas que foram registradas, elas foram registradas por ordem de Deus. Então nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus que fala. O nome disso é revelação verbal. Deus se revela verbalmente. Verbalmente não é necessariamente audivelmente, tá? Mas também pela escrita, tá? E Deus fala com o seu povo. Essa é a revelação verbal. Deus fala de muitas maneiras. E nós vimos que absolutamente tudo que existe, tudo que foi criado por Deus, foi criado através da sua palavra. Veja, quando Gênesis começa, eu estou falando de Gênesis aí, o texto bruto, escrito, né? Ele diz assim, ele relata algo que aconteceu antes da escrita do texto. Né? O texto relata algo que já aconteceu. E relata assim, ó, no princípio que criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz. E a gente começa a ver que desde o início, tudo que foi criado, tudo que surge porque Deus disse algo. Deus disse. E por isso aconteceu.
Deus disse e por isso aconteceu. Então primeiro vem o Deus que fala, o Deus que cria através da sua palavra, e depois esse mesmo Deus, o nosso Senhor, ele manda que isso fosse registrado. Eu lembro que Catarina ficou até impressionada quando leu o texto, né, de que ela não tinha atentado. Isso muita gente não se atenta, né, que a primeira lei, as tábuas da lei, não foi Deus que ditou e Moisés escreveu. Está escrito que ela foi escrita pelo dedo de Deus. E Deus entrega as tábuas escritas a Moisés. Ele não pede para Moisés escrever. Então temos aqui, olha, o Deus que fala precedendo o povo. Porque primeiro Deus cria tudo, depois Deus vai lá e fala com Abraão. Olha, Deus fala, Abraão, saia daí que eu vou a partir de você criar um povo. Aí depois o povo se torna escravo no Egito, aí Deus fala de novo. Moisés, eu vou lhe levantar agora como libertador. Veja, é sempre Deus falando. Deus falando. O nosso Deus é o Deus que fala e que manda, que registra. E Deus diz, eu quero me relacionar com vocês assim. Sabe por que o nosso Deus fala conosco? Isso é intencional. Veja, nada compeliu Deus a falar. Ele é que quis, porque o nosso Deus é um Deus que tem desejo por um relacionamento. Isso é importantíssimo. A fé é tanto que quando a gente vai falar de fé e de salvação, não é só alguém que é membro da igreja. É alguém que de fato e de verdade se relaciona com Deus. Por isso que a gente consegue evidenciar algumas coisas quando exortamos. Olha, quem não está nos cultos não pode exercer ministério. Mas se você não está no culto, que é uma ação que você decide fazer, será que seu relacionamento com Deus é tão firme assim que você opta não estar, tirando os casos excepcionais, você opta não estar porque é simplesmente mais confortável não estar? Então, o nosso Deus é o Deus que se relaciona. E o nível desse relacionamento, a maturidade desse relacionamento diz sobre a nossa saúde espiritual. Por isso que a palavra de Deus ela é tão importante, porque é sempre Deus buscando relacionamento. O texto base foi um texto que é aquele famoso de Ezequiel, né? Do Vale de Ossos Secos, que Deus diz, olha, vá lá e profetize, fale aos ossos secos e eles vão ter vida. Olha, Deus manda, ordena, e tudo é sempre baseado em falar, na palavra. Mas é falar qualquer coisa? Não. É emitir a ordem divina. Então temos o Deus que fala muito antes de criar o povo. Ele cria o povo através da sua fala e ele manda que isso seja registrado. Portanto, é evidentemente um absurdo católico pensar que a igreja forma a palavra de Deus, quando na verdade é o nosso Deus desde sempre que busca um relacionamento. Quando Deus enviou Cristo, Jesus é chamado de quê? Lá em João, capítulo 1, versículo 1, a palavra, o verbo, né? O logos, ele é a palavra. O verbo encarnado é a mensagem viva de Deus. Então, imaginar que o contrário possa acontecer, a igreja criar a palavra, é simplesmente um absurdo. É mais que um absurdo, é uma blasfêmia. É você atribuir aos homens uma obra que é tão pura, tão santa, que só pode ser de Deus. Né? Então nós vimos isso, a revelação verbal. Deus ordena que suas palavras sejam registradas, Deus ordena a criação do seu povo, Deus ordena a redenção e ele diz, eu vou fazer assim, e desde sempre, desde Gênesis, ele já estava prometendo, ele promete lá naquele texto, né, que o descendente ia esmagar a cabeça da serpente, que nós conhecemos como proto-evangelho, o início do evangelho, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Ali temos outro passo do proto-evangelho, né? Abraão, você não vai sacrificar Isaac. Esse seu filho aí é incapaz de pagar por pecados. Na verdade, um cordeiro para si Deus proverá. Né? Aí Deus levanta um cordeiro, né? Foi aquele cordeiro que Deus proveu? Não foi, irmão. Ali foi momentaneamente. O cordeiro que Deus provê para si é Jesus. Esse pode morrer pela humanidade. Então, nosso Deus, ele conversa com as pessoas, ele ordena o que ele vai fazer, ele ensina desde sempre o que ele vai fazer. Não é à toa que lá em 2 Timóteo 3,16, né, Paulo diz o quê? Para Timóteo, toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Como se ela viesse do sopro de Deus. Ela é ordenada por Deus. Portanto, ela é útil para quê? Para correção, para repreensão, para exortação, para educação na justiça. Ela é útil para várias coisas. Aí Paulo deixa bem claro no final. Ela é útil aqui para isso. Olha, escreve. Para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, se a palavra de Deus
é o que faz o servo ser perfeito e perfeitamente habilitado. Não pode ter um servo antes que crie a palavra de Deus. Esse servo ele não vai existir se a palavra de Deus não habilitá-lo primeiro. Não é? Então, nós falamos, né, demos mais um passo e falamos sobre a diferença entre igrejas verdadeiras e igrejas falsas. O que são igrejas verdadeiras? Aquelas que mantêm a base da fé. Salvação somente pela graça, não nega a Trindade Santíssima, entende que a palavra de Deus ela é absoluta nos seus desígnios, no seu escopo, ela é infalível, ela é inerrante, que ela é o conselho de Deus, ela não contém, mas é a própria palavra de Deus, que Deus exigiu que fosse escrita. Nós aprendemos isso. A igreja verdadeira, ela carrega algumas marcas, não é? Ela tem disciplina fiel, ela serve, ela tem proclamação fiel da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é proclamada, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em igrejas verdadeiras e falsas, a gente começa a pensar, e a igreja que não faz isso? Ela é verdadeira ou é falsa? O catolicismo, por exemplo, que coloca a tradição em pé de igualdade com a palavra de Deus. Ou a palavra de um homem, de um indivíduo, colocado na posição de sacerdote, e agora passa a ser quando ele está exercendo um magistério infalível como a palavra de Deus. Veja, isso é um choque à base da fé. Porque a palavra de Deus, ela não é a palavra de homens registrando o que Deus disse. Ela é a palavra do próprio Deus registrada por homens. É diferente. Deus mandou as pessoas autografarem apenas. Mas a palavra é dele. Então, se alguma coisa terrena, puramente humana, é colocada em pé de igualdade com isso, é uma blasfêmia. Isso não pode ser a igreja verdadeira. Não é? E aquelas seitas que negam a doutrina da Trindade? Os modalistas, por exemplo, que dizem que quando Jesus veio, o céu estava vazio, porque é um só, né? Deus só muda o papel, né? Às vezes ele aparece como filho e como pai. Isso é um absurdo. Nós sabemos que o nosso Deus é um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Contudo, é um só Deus. Como explicar? É um mistério. Mas é assim que a palavra nos revela. Negar isso é negar a fé cristã. Negar que a salvação é somente pela graça, dizer que alguém pode merecer algo diante de Deus, é negar toda a lógica bíblica. Então, as igrejas que fazem isso, não é? Ou que simplesmente se omitem a pregar todo esse conselho santo, elas não são igrejas verdadeiras. Mas a gente não só viu essa diferença entre igreja verdadeira e igreja falsa, não é verdade? A gente viu outra diferença. Alguém lembra? Qual foi a diferença que a gente viu? Saudável e não saudável. Ou menos saudável, né? Porque eu disse o seguinte, é possível que exista uma igreja verdadeira, que ela não nega as bases do cristianismo, ali tem o povo de Deus, contudo, essa igreja não seja tão saudável. Porque o objetivo de Mark Dever ao escrever esse livro não era falar sobre igrejas verdadeiras e igrejas falsas. O objetivo dele era levar igrejas verdadeiras a se tornarem mais saudáveis. E aí ele entra no ponto, né? Da pregação expositiva. Temos um conselho inteiro da palavra de Deus. Coisas que são muito agradáveis aos nossos ouvidos e outras que não são agradáveis. Elas não são agradáveis porque elas são ruins. Elas não são agradáveis porque nós somos pecadores. Não é? E aí, uma igreja saudável, ela tem que conhecer todo o conselho de Deus. Ela não pode conhecer um pedaço só. E aí é onde ele entra na importância da pregação expositiva. A pregação expositiva, ela tira do pregador a ideia de eu vou ficar escolhendo temas mais agradáveis para pregar. Coisas que as pessoas vão gostar. Tem pregador também que faz temático e ele só prega coisa que ninguém gosta. Também não é para ser assim. Tá? Mas a pregação expositiva, você prega todo o conselho de Deus. E na semana seguinte você tem a continuação do texto e continua assim, até que um dia você pregue tudo. Então, a igreja que faz isso, Mark vai dizer que ela é mais saudável, porque ela não fica presa à mente do pregador, aquilo que o pregador acha que deve ser pregado semanalmente, mas a todo o conselho progressivo da palavra de Deus. Sim, isso implica que necessitamos de uma atenção maior nas pregações, né? Elas necessitam de serem contextualizadas de forma mais clara, né? Mas isso é o que vai fazer a igreja se tornar mais saudável. A gente tem, infelizmente, igrejas que as pessoas escolhem temas, tópicos, né?
e ficam nesse top. Irmãos, eu não estou falando aqui de igreja falsa. Eu não estou falando das igrejas, estou falando de igreja verdadeira. Eu estou falando daquele neopentecostalismo, da teologia da prosperidade. Que o tópico é sempre o mesmo. Muda o texto, mas é sempre a mesma coisa. Dê que Deus vai te dar de volta. Deposite aqui que Deus vai te dar em dobro. Hã? Não estou falando sobre isso. Isso. Fazendo ali para agradar as pessoas e não para agradar a Deus, né? Precisando desse despertar. Perfeito. Eu vou chegar nesse ponto aí. O Senhor leva esse entendimento, né? Para as igrejas É. verdadeiras que precisam Isso. se alinhar à palavra. Isso. Então, elas são igreja verdadeira porque lá tem o povo de Deus que se reúne. É um povo sincero, é um povo que acredita na salvação pela graça, que eles não dizem, eu mereço. Tá? São igrejas verdadeiras. Contudo, a deficiência no conhecer a Deus leva a deficiência no viver para a glória de Deus. Só se vive para a glória de Deus quem conhece. Pode falar mesmo. Porque assim, se eu for no estudo lá da igreja que eu estou falando, eu consigo perceber raízes de um verdadeiro evangelho. Sim. Exatamente o que o pastor acabou de falar. Salvação é por intermédio de quem? Apenas pela graça. Pela Por mais que tenha ali, Sim. Sim. né? Sim, mas são crentes. Tudo que você está no estudo, quando está no estudo bíblico, eu vejo muitas raízes assim, sabe? Sim. No verdadeiro cristão. Só que aí, por exemplo, uma coisa que eu sei que eu aprendi depois, né? Que eu comecei a trabalhar aqui, que eu também não sabia, justamente porque não participava de uma igreja que era expositiva, que antes eu era de uma batista, mas a igreja que eu sempre era pentecostal. E no final, o que eu quero dizer é porque, por exemplo, mulheres assumem. Sim. Elas pregam, sabe? E, inclusive, no meio das pregações, eu consigo, claro que existe algumas, Sim. mas tem também a pregação do evangelho verdadeiro, Claro, sabe? claro. E aí eu fico triste e, ao mesmo tempo, às vezes, logo no início eu ficava só julgando, não vou mentir, porque Sim. eu aprendi Que não era para acontecer não era isso. pra acontecer. E aí eu ficava, nem conseguia escutar direito, porque eu ficava assim, sabe? Sim. Incomodada mesmo, sabe? Sim. Mas eu queria entender, assim, porque, como eu falei, se você escutar, você percebe Que tem a verdade. partes. Isso, perfeito. Que é um problema, mas ao mesmo tempo é justamente. Não chega a ser uma igreja falsa. Isso. É. Por não ter ali a Isso. exposição da palavra completa. Como eu disse, a pregação expositiva, e quando eu falo de pregação expositiva, não é que você não possa estudar tópicos. Por exemplo, estamos estudando agora um tópico, tá? Mas aquela do púlpito, né? Do domingo, do culto semanal, tem que ser expositiva, né? Porque você vai ensinar a igreja. A gente às vezes pensa muito nos visitantes, né? A mensagem, irmãos, do evangelho, ela é sempre evangelística. A gente que fica pensando, né? Que algumas são mais. Tem gente que se converte num texto mas nada a ver que tem, porque é Deus que realiza a obra. Claro, isso não significa dizer que a gente não possa usar boas estratégias evangelísticas, mas a pregação expositiva, essa é a que ensina a igreja a doutrina de Deus progressivamente. Não é? E acontece que quando isso não ocorre, não é? Quando o conselho de Deus não é totalmente ensinado, ou porque não aprendemos desde cedo que deveria ser assim, ou então, às vezes, por relutância nossa, porque não é agradável. E tem outro ponto que a gente vai chegar mais lá na frente, que é o que a irmã Isa falou, que é a numerolatria, né? O desejo de querer a igreja cheia, né? E não ofender ninguém. A gente acaba escolhendo textos. Significa dizer que essas pessoas elas não se converteram ao cristianismo. Significa dizer que quando alguém que não foi vocacionado, ou no caso uma mulher que não é chamada para estar no púlpito da igreja, que a mensagem dela torna-se falsa por causa disso? Não. É possível que ela pregue uma mensagem totalmente verdadeira. Porque a mensagem, quando ela é verdadeira, ela é de Deus, ela não é do indivíduo. Contudo, como eu disse, quando nós não conhecemos o conselho completo, corremos o risco de cair em erros. E esses erros fazem com que a nossa saúde espiritual, a saúde da igreja como corpo, caia. E a saúde da igreja caindo progressivamente, porque lembra que a gente estudou sobre santificação, que a santificação é algo progressivo, e ela também é baseada no ensino da palavra de Deus? Quando isso não está acontecendo, o ensino progressivo, mas decrescente, né?
a tendência é que essa igreja, infelizmente, morra. O que pessoas que começam assim, se não forem ajustadas, também caiam em morte espiritual, no desagrado de Deus, né? No desagrado de Deus. Não estou falando aqui sobre perder a salvação, mas no desagrado de Deus, no sentido de não estar fazendo como Deus ordena. Veja, existem pessoas que são cristãs há muito tempo, dedicadas. Vou dar um exemplo que é um tanto polêmico, mas que é mais fácil a gente perceber. Mulheres que usavam roupas que não eram adequadas para um cristão usar. E eram crentes. Depois que foram ensinados, justamente por serem crentes verdadeiros, perceberam, verdade, a palavra de Deus me ensina a ser piedosa no vestir. O que eu estou fazendo, mesmo sem saber, é um comportamento lascivo. Aí, passa a se vestir da forma adequada. Tá? Quando a gente é exortado pela palavra de Deus em algo, a gente percebe, olha, tem coisa que eu estou passando agora que é consequência do meio, eu só estou vendo agora, porque a palavra de Deus me mostrou. Então, isso é uma progressão na fé. É para acontecer isso, não o contrário. Né? E o que vai fazer acontecer isso é justamente a pregação expositiva. Quando eu falo pregação expositiva, não estou falando do método propriamente dito, também no método, mas do intuito de pregar todo o conselho de Deus. Porque quem faz isso é justamente a pregação expositiva. Você conhece alguma pregação temática que o autor falou? Eu quero pregar hoje sobre a origem do mal, como o mal surge. As pessoas se esquivam desse tema. Porque é difícil, né? Porque não vai ser de interesse de ninguém. As pessoas vão falar assim, vamos pregar hoje sobre como se libertar dos vícios. A Bíblia fala sobre isso? Fala, claro, fala. Não, mas não com essas palavras, né? Tá embutida aí. A Bíblia fala sobre amor? Fala, mas o pregador só vou pregar hoje sobre o amor e ele vai. Tem até gente que brinca, né? Eu já tenho a pregação completa, só falta achar o texto. Então você não tem nada. Que a pregação ela sai do texto. Tem gente que fala isso. Que a pregação ela sai do texto, ela emana da palavra, nunca o contrário. E quando você pensa isso, você tem uma mensagem que você acha que é certa e você quer arranjar um texto para usar como pretexto para adequar a sua palavra. Eu ri, mas eu poderia ter fazer isso. Eu ri, eu julguei, mas eu poderia ter feito isso fácil vezes. Eu vou procurar um tema e depois eu vou na Bíblia para bater esse tema. Não, veja, às vezes isso não dá certo, é possível, gente. Porque quando a gente tem uma boa teologia, por exemplo, eu já sei que a eleição é uma coisa bíblica, então eu posso procurar os textos bíblicos que falam sobre a eleição, porque eu tenho um propósito de ensinar sobre a eleição. Mas, se isso for sempre assim, acontece que um dia a igreja vai estar edificada não na palavra de Deus, mas na palavra ou na mente de um pastor. Na mente de uma pessoa. Isso é muito perigoso. E o pastor ele é feito para ser um escravo da palavra. E não a palavra que serve ao pastor, é o contrário. Né? O pastor serve a Deus através da palavra. E não a palavra que serve a ele como seus pretextos para ensinar algo. Não é? Então, a pregação expositiva ela é linda porque ela abrange todo o conselho de Deus. Então, ela vai ter pregação, a gente vai ter que passar por textos que vão falar coisas extremamente agradáveis que a gente quer ouvir, né? Como venha e compre de graça e tome, beba, porque o Senhor é bom. Vai ter isso, como a gente viu lá em Isaías 55. Mas vai ter texto também, como vimos na semana passada. É um custo discipulado. E se você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, quem quer que seja mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Então a palavra ela é completa, ela é perfeita. Né? E se a gente não pregar todo o conselho de Deus, os crentes ficam mancos. É por isso que tem igrejas, eu conheço gente que sabe Atos capítulo 2 decorado, né? Porque é o livro, é a descida do Espírito Santo, então é perfeito para falar em línguas e sabe decorado. É quando você pergunta em Romanos 9 e 8, você conhece? Se brincar, nunca nem leu. Deve ter rasgado aquela parte da Bíblia. Então, assim, a gente consegue enxergar isso. E ainda mais, algumas placas de igreja ainda dizem mais, né? Sobre quais são os textos que a gente vai ouvir sempre lá naqueles lugares. Né? Tem gente que se brincar faz 10 pregações no ano sobre o jovem rico. Só tem esse texto na Bíblia. Naamã, na época que eu era de uma igreja renovada, eu ouvi tanta pregação de Naamã que eu enjoei. Que fiquei curado. Se eu tivesse lepra, eu tinha ficado curado. Pode falar. Aqueles vídeos de estudo que eu feito, ele pega didaticamente. E aqueles vídeos de exposição dele fez em inglês, ele fala Isso. Só que ele não pega, ele não faz estudo. Isso. Um versículo
Pronto. nada, eles botam até Pronto. Aí você me diz assim. Então, é um detalhe. Ele é um misto. Né? O Spurgeon ele pregava meio que um misto. Tinha pregações temáticas, mas dentro do tema, como o Spurgeon era um estudioso extremo das Escrituras, ele conseguia fazer isso. Por isso que e ele pregava todo o conselho de Deus, né? Então, a pregação, não é que a pregação temática ela é automaticamente, sumariamente, você está dizendo assim, não presta, não vale. Não é isso. Mas é o risco de se cair, né? Em um ciclo de temas e de não sair dali para agradar pessoas. Como o Spurgeon tinha outra visão teológica bem mais abrangente, né, mais sólida, ele não fazia isso. Né? Então ele conseguia ter essa mescla, né, de esgotar um texto, ser temático, mas é uma coisa muito específica. Né? Poucos Spurgeons nasceram no mundo. Eu acho que mais fácil a compreensão. E falamos disso na semana passada. Mais fácil a aplicabilidade. Pronto, falamos disso na semana passada e eu expliquei o porquê é mais fácil. Ela é mais fácil porque normalmente você não está entendendo todo o conselho de Deus. Você está entendendo um ponto de vários que são possíveis. Né? A pregação expositiva, ela torna-se mais abrangente, mais difícil nesse aspecto, porque a gente nunca prega sem dizer o contexto, o motivo, quem escreveu, por que escreveu. Veja, a pregação expositiva não é para ser chata. Às vezes a gente cita, tá o texto em grego, não é para ser uma tradução simultânea, né, do texto original. Às vezes isso ajuda. A gente tem uma luz sobre alguma coisa. Mas a pregação temática, ela tem esse erro de, como eu quero falar sobre o amor, às vezes o texto fala sobre amor, sobre disciplina, sobre a ira de Deus. Aí eu pego esse texto, mas destaco somente o amor. Então ela é muito fácil, ela se torna mais fácil porque ela não é pregada o conselho inteiro daquelas passagens, daquelas palavras. E, infelizmente, muitas vezes é ensinado algo que está na mente do pregador. Uma ideia que está no pregador. E a ideia que está no pregador, normalmente, na cabeça do pregador, é muito mais fácil que a ideia bíblica. Porque a ideia bíblica ela é sempre muito abrangente. Ela é sempre muito profunda. E a gente vai falar sobre isso no próximo capítulo, tá? Se Deus quiser, na próxima semana, quando a gente for estudar sobre teologia bíblica. A Bíblia ela tem uma metanarrativa, ela tem uma história que ela não começa em um capítulo. Toda a história bíblica começa lá quando Deus criou os céus e a terra. E termina na glória eterna. Então, nada é desconexo. Nada está ali assim por acaso. A gente está lendo aqui na liturgia da manhã, semanalmente, sobre provérbios, né? A gente lê os textos de provérbios, o provérbio está falando do lar, da esposa, no outro está falando sobre negócios, no outro está falando, né? Aí você pensa, está desconexo. Depende do ponto de vista. Está desconexo em que sentido? Porque provérbios, ele está ensinos práticos para a vida, ensinos bons, e ensinos bons baseados na ética santa de Deus, daquilo que Deus requer de nós, para que a gente viva. Né? Então tem muitos ensinos ali, mas aqueles ensinos eles estão juntos porque eles fazem parte do que Deus quer que a gente viva. Então ele tem um contexto, apesar de separadamente podermos estudar cada um deles, eles têm um contexto abrangente. Né? E só quando a gente estuda o completo todo é que isso fica evidente. Então, sem sombra de dúvidas, pregações temáticas elas têm aplicações mais claras. Isso também vai muito da técnica, né, do pastor, da eloquência, né, da didática. Né? Sem sombra de dúvida, tem gente que vai fazer isso de forma fenomenal. Eu não estou falando de cometer heresias, tá, irmãos? Estou falando de gente séria. Mas que o texto fica manco. Ele fica manco porque o texto fala de muito mais coisas que isso. Né? E às vezes tem o contrário também. As pessoas pegam textos, julgando que elas falam uma coisa que não falam, e dão uma aplicação. Eu acho que foi até o Hernandes que estava falando sobre isso numa palestra que ele deu. Né? E quando não se entende o contexto, você pode dar aplicações erradas. Isso é muito perigoso. Né? Ele dizendo que as pessoas têm que lutar com seus leões, né? Aí, se for um pregador que fala algo do tipo assim, e tem que confiar em Deus para vencer, era usando o texto de Sansão, né? E aí quando você vencer, você vai poder tomar o mel que tá na caveira, né? Vai poder desfrutar, né? Assim? Negócio que aconteceu, né, com Sansão. Só que ele não entendeu, porque Sansão ele tinha feito um voto nazireado, ele não podia tocar em cadáver. Então ali ele não estava desfrutando de uma bênção que ele conquistou por causa da luta. Ele estava quebrando um voto ao Senhor. Então quando você não estuda o contexto, você pode chegar a aplicações absurdas.
ao que Deus nunca ensinou. E as pessoas que também não estudam vão dizer, é verdade, temos que lutar, vencer os nossos leões, matar um leão por dia para finalmente desfrutar do melhor de Deus nessa terra. E chegam a conclusões e acham que porque pegou esse linguajar bíblico, o que está sendo ensinado é algo bíblico. O linguajar foi bíblico. Mas o que foi ensinado foi antibíblico. O que Sansão fez, na verdade, o que Sansão fez foi quebrar um voto que estava descrito na lei, nazireado. E ele quebrou várias vezes. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia se misturar com outras nações, mulheres de outras nações. Ele fez várias coisas erradas. É. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes é muito fácil. Quem é que não entende uma aplicação dessa? Vença os seus leões, confie em Deus, que ele vai lhe dar a força, você vence e aí você desfruta. Facílimo. É assim, só que não é bíblica. E a gente tem que ter, e a pregação temática, eu não estou dizendo que sempre acontece isso, mas há um risco muito grande disso acontecer. De a gente criar aplicações de coisas que Deus nunca intentou em sua palavra. Eu disse em outro momento, preguei há 2 semanas aqui, aquele conjunto, e tem a ver hoje com a pregação também, porque é a continuação, das 3 parábolas, né, do capítulo 15, que é a parábola, vou usar como as pessoas, não é um nome adequado, mas as pessoas conhecem como a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, né? Os nomes seriam os outros, né? Era do homem que tinha 100 ovelhas e que não ia querer perder nenhuma, era da mulher que tinha 10 mulheres e não queria perder nenhuma, e do pai que tinha 2 filhos e não se perdeu. E ele não queria perder nenhum. Tá? Esse seria o nome adequado para as parábolas. E aí tem gente que diz o quê? Que a mulher ela começou a varrer, né? Ela acendeu a lamparina, varreu até encontrar a moeda. O objetivo das parábolas, eu vou falar isso também mais tarde, normalmente é um só. Jesus ele não cria muitas verdades para uma parábola, porque a parábola é para comparar uma coisa e dar um ensino direto. Aí tem gente que pega o texto e diz, olha, tá vendo? A mulher só encontrou a moeda porque acendeu a luz. A luz é a palavra de Deus. Veja, isso é uma verdade? Mas não é o que o texto está dizendo. A gente corre um risco muito grande. Olha, e ela só encontrou depois que varrer. Sabe quem é que varre o pecado, a sujeira? É o Espírito Santo. Na vassoura é o Espírito Santo. O texto diz isso? Não. Só que tem gente que vai chegar a essas aplicações. E isso é errado. Isso é uma forma errada de interpretar, uma forma inocente, infantil, que não leva em conta. E a gente só percebe isso quando a gente... Não é quando a gente estuda uma parábola de Jesus, quando a gente estuda todas. Aí percebe, ó, Jesus não faz esse tipo de coisa em suas parábolas. Quando ele faz esse tipo de coisa, ou algo parecido, ele diz, olha, meu pai é o lavrador, eu sou a videira, e todo ramo que não está em mim. Aí ele diz quem são os personagens. Né? Ou às vezes é tão óbvio que ele não precisa, porque é óbvio que está no texto. Né? Quem é o pai que recebe o filho pródigo? É óbvio que ele representa um Deus todo-poderoso que recebe de volta seu filho, arrependido, né? E que trata com amor, mesmo com uma ofensa tão grande. Então, devemos ter cuidado com as interpretações, e esse é o problema das interpretações, dos sermões temáticos, né? A gente corre esse risco. E eu não estou nem falando desses alegóricos propriamente dito, né? Que são esses que você dá um personagem para cada ato. Tá bem, irmãos? Então, nós vimos que a palavra de Deus ela tem um papel de trazer vida. Usamos o texto de Ezequiel, né? Deus dizendo, profetize. O que é profetizar? É pregar a palavra. Profetize esse vale de ossos secos aí e você vai ver que eles viverão. Eles serão ressuscitados, os ossos juntarão. E ele começa a fazer aquela cena, né? Estonteante, né? Olha, é colocado num vale. Vale, sempre quando é usado vale, Davi diz, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. O que é que o vale representa? Morte. É um lugar perigoso, né? É um lugar onde bandido anda, é um lugar onde tem animais selvagens, é um lugar onde passa águas fortes às vezes. Então vale. Ezequiel está no vale de ossos secos, um lugar que está morto. O que é que faz trazer vida? Palavra. A palavra ela tem um papel de trazer vida. Tudo bem, irmãos? E ainda em pregação expositiva, tem mais 2 tópicos que são menores, obviamente, do que esse papel de trazer vida, que é o papel da palavra em santificar e o papel do pregador da palavra de Deus. Temos 2 papéis aqui. O papel da palavra em santificar, né, e o do pregador da palavra de Deus. E o que é que vocês entendem por santificar? O que é santificar para vocês? É o que vocês entendem, a gente pode falar. E aí, Raquel, o que é santificar? Uma aplicação, né? Limpar, né? Uma ideia de purificação. E aí, Camila?
É isso também? Concorda? Olha, a Bíblia ela tem um papel de santificar. O que é isso? A palavra santo, né? Separar, perfeito. A palavra santo, ela está tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? No Antigo ela aparece no hebraico como kadosh e no Novo como hagios. Ela está nos dois e o significado, apesar das escritas serem diferentes, porque são idiomas diferentes, o significado é o mesmo. É aquilo que é separado. E santificar é o ato de separar algo, tá? E a palavra de Deus ela faz isso, ela separa. Ela nos torna santos, ela tem esse papel de santificar. Separar também ela tem outro, a gente pode ir além do significado de separar, é tirar do uso comum, tá? Nós temos essa palavra sendo usada muito ali na construção do tabernáculo, né, em Êxodo, quando algumas coisas iam ser tiradas do uso comum, elas não deveriam ter outro uso, como alguns pratos, alguns utensílios da casa do Senhor, que deveria ter somente aquele uso, um uso sagrado. Né? E aí, as coisas eram tiradas do uso comum para o uso espiritual, para um uso especial. É o que nós fazemos, por exemplo, quando consagramos os elementos da ceia. Nós tiramos o pão e o vinho do uso comum para um uso espiritual, de adoração a Deus. Tá? Então, santificar é isso, é separar. A palavra de Deus, ela realiza esse processo em nós, ela nos santifica. Né? Deus nos santifica por completo e a palavra de Deus em nós e através do Espírito Santo e da nossa ação, nós somos santificados também progressivamente, ou seja, cada vez mais separados. Não no sentido físico, mas espiritual, ético, moral desse mundo que é caído. Tá bom? Então a palavra de Deus, ela exerce esse papel. Eu queria convidar todos vocês a abrirem Deuteronômio, capítulo 8. É um texto difícil, tá? Mas eu quis pegar esse texto pra gente dar uma analisada nele. Gente, vocês podem perguntar a qualquer momento, né? A partir do 1. Do versículo 1 ao 6, nós vamos ler. Deuteronômio. É o quinto livro da palavra de Deus. 8. Sabemos que Deuteronômio já está ali no final do Pentateuco, né? Moisés, ele reafirma algumas instruções, proclama bênçãos, proclama maldições, bênçãos para os obedientes, maldições, disciplina para os desobedientes, né? Mas diz assim, tenham cuidado de cumprir, e ele está falando isso para os hebreus, veja, aquele povo está no final da sua caminhada, depois de 40 anos no deserto. A partir do 1. Eles estão no final da caminhada, depois de 40 anos no deserto, sendo provados por Deus e sustentados por Deus. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Então Deus está cumprindo a promessa, né? Deus fez uma aliança com o povo, ele fez uma aliança com Abraão, disse que ia dar uma terra e agora ele está cumprindo. Essa aliança tem cláusulas. O povo está recebendo de graça, mas o povo, para se manter debaixo do cuidado de Deus, deveria fazer a sua parte. Qual era a sua parte? Cumprir os mandamentos, serem obedientes, serem filhos obedientes, servos obedientes. Lembrem-se, e agora no final da caminhada, Moisés disse, obviamente Deus ordena, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Lembrem, reflitam aí, o que foi que aconteceu? Quando vocês começam a refletir, vocês que são experts em Antigo Testamento, são? Vocês lembram que o povo saiu lá do Egito depois de 10 pragas? Deus mostrou, fez questão de mostrar como o coração de alguém sem Deus pode ser endurecido, mesmo diante de grandes sinais, que foi o coração de Faraó. Deus mostrou como quem serve a ele, mesmo que não tenha poder bélico nenhum, arma nenhuma, ele guarda e protege. Deus mostrou como ele faz grandes sinais ao abrir o mar, o povo passar a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram, eles foram tragados pelas águas. Quando o povo chegou do outro lado, eles falaram, e agora? A gente vai comer o quê? Aí Deus diz, vocês vão confiar em mim e eu vou prover alimento. E mais, vai cair alimento durante 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
quem comer, pegar alimento segundo, não pegue para terça, porque vai apodrecer. O povo tentou a Deus. Aconteceu o quê? Apodreceu, deu bicho, cheirou mal. Aí Deus disse, mas vocês vão guardar o sábado e vão descansar. E agora? Se a gente guarda o alimento, não, vocês vão ver que o mesmo alimento vai cair na sexta e esse alimento não apodrece da sexta para o sábado. Por quê? Porque eu sou Deus. E eu posso fazer isso. E Deus fez. E no sábado ninguém colhia, mas já tinha pegado a porção dobrada. Na sexta, todo mundo comia e se fartava. No domingo caía de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não caía. E assim foi por quantos anos? 40 anos. Queremos carne, Deus. Vocês querem carne? Estão murmurando, estou alimentando vocês. Deus deu uma enxurrada, quero que o povo comer até se entupir de codornizes. Assim? E até sair pelo nariz. E aí, gente, aí o povo diz, estamos com sede. Aí depois começa a entrar nas terras e não roube nada, não pegue nada de ninguém. Aí passa para um lugar, rapaz, não escute esse homem não. Esse cabra é do mal. Aí Balaão, né, faz o povo cair. Assim, aconteceram muitas coisas em 40 anos. Todas elas. E vamos ver o que aconteceu aqui. Eu ia citar algumas, mas algumas estão no texto aqui, eu não vou nem citar. Vamos ler o texto. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Então aqui já passou 40 anos. Aí aqui é o povo que sobrou. As gerações que já tinham morrido, talvez uma geração. E Deus fez isso para quê? Para humilhar vocês. Qual é o sentido aqui de humilhar? É que Deus quer ver o sofrimento? Não é nesse sentido. É para que o orgulho de vocês se quebre por completo e vocês entendam que eu sou o Senhor. Aqui eu já posso levantar uma pergunta. Se eu perguntar para você quem é Deus, tem gente que vai dar cada resposta absurda sobre quem é Deus, não entendeu que Deus é Deus. Para algumas pessoas, Deus é uma espécie de Papai Noel. Irmãos, Deus é Deus, o dono de tudo, o criador de tudo. Mas isso aí vai para as próximas semanas, são os próximos capítulos. Tá? E Deus fez isso para quê? Para quebrar o orgulho. Vocês têm que perceber que vocês só estão seguros comigo. E Deus quebrou o orgulho deles. Então, ele os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, ou seja, para testar, para provar a fé deles, para saber o que estava no coração de vocês. Se guardariam ou não os seus mandamentos. Nós sabemos que a maioria deles não guardou. Moisés demorou 40 dias, um pouquinho só no monte. O que é que eles fizeram quando chegou e já tinha um bezerro de ouro feito? Quem foi que mandou fazer o bezerro de ouro? Foi Arão, que foi chamado para ser sumo sacerdote. Gente, é assim, a gente vê, quando a gente lê o Antigo Testamento, se a gente analisar com a ótica correta, a ótica bíblica, o Antigo Testamento, essa parte do Pentateuco é uma prova, não um texto assim, como Paulo disse, todos caíram, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ele diz, tá vendo? Depravação total da humanidade, tá aqui. Paulo, não, tá lá. Leia o Pentateuco, você vai ver. Que povo depravado. Mesmo sendo abençoado pelo favor de Deus, eles revelavam a maldade, a obscuridade dos seus corações. O que é que Deus está fazendo com eles no deserto? Através da palavra, através de suas ordens, Deus está santificando. Ali é uma peneira. O deserto ali é uma peneira. Para dizer, ó, os meus são diferentes. Vocês têm que aprender a agir diferente. Vocês vão aprender a agir diferente quando vocês tomarem pancada e ao mesmo tempo quando vocês descobrirem que em mim vocês encontrarão favor. Porque o povo das outras nações nem recebe minha disciplina e também não recebe meu favor. Vocês recebem as duas coisas, para que vocês vejam que eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho, dos filhos até a segunda e terceira geração, mas também que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. A gente para perceber assim, a gente vê como a Escritura tem uma meta-narrativa, uma história completa. Que se a pregação não for expositiva, ninguém vai entender. As pessoas vão pregar, olha, Deus deu 10 pragas e libertou o povo. Beleza, é verdade. E o resto? E como Deus tratou o povo? E Deus curou o povo só libertando eles de uma escravidão? Não, Deus curou o povo quando deu disciplina para eles no deserto. Assim Deus cura. Como é que Deus prova a fé? É através de disciplina. Aí quando você lê lá em Romanos, olha como está tudo ligado. A prova da fé, Romanos 5, é o que faz a gente o quê? Ter paciência, a paciência gera experiência e essas coisas vão gerar perseverança. Não é? Então, se a gente não estudar a Bíblia por completo, só temas, só tópicos, a gente nunca vai aprender como Deus trata. E que isso, ainda que doloroso, é sinal do amor de Deus, porque assim
Aí alguém pensa, mas será que Deus não tem outra forma? Gente, se você pensar, será que Deus tem outra forma? Você está dizendo, eu tenho uma forma melhor que a de Deus. E eu tenho certeza que você não tem. Então, ele humilhou vocês. É isso que ele está dizendo assim, ó, para humilhar vocês. Versículo 2 ainda, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Isso é uma grande diferença visível para que todos entendessem que ali tinha o povo de Deus e que quem não vivia daquele jeito não era o povo de Deus. Isso. É porque é uma questão de tradução aí. Mas não é que Deus tenta a pessoa, né? A tentação vem no coração deles, tá? É questão de tradução. Porque você vai ler lá, Tiago, Deus não tenta ninguém, né? É outro conceito, tá, irmãos? Não vamos nos apegar aos termos das traduções sem avaliar o original, senão a gente pode... Isso, é. É porque, assim, no sentido comum da tradução, vale. Mas não no sentido teológico. A gente tem que ter esse cuidado também. A parte teológica, a parte da tradução, para não ter essa... Mas depois a gente debate sobre isso. Então, é tanto que a nossa tradução diz o que? Para pôr vocês à prova. É uma ideia diferente, né? Provar. Tá? Para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os meus mandamentos. É isso que difere o povo de Deus dos demais. Mas Moisés não para aí. Fica mais pesado o texto. Ele diz assim, ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Mas Deus deixou o povo passar fome? Não no sentido de o povo padecer, mas no sentido de eles não comerem o que eles queriam, os manjares do Egito. Né? Ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná. Então, nesse caso, deixar passar fome não é que o povo ia padecer de fome, é que o povo não ia comer o que queria. Deus está dizendo, eu que sustento vocês, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam o maná, né? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Por isso que Jesus mais na frente disse, nem só de pão viverá um homem, mas de quê? Da palavra, porque o que procede da boca do Senhor é o que traz vida e é o que santifica. Aqui está a separação. A separação é algo radical. Por isso o crente que diz que se converteu, mas que não mudou nada, não criou nenhum vínculo, nenhum compromisso, é difícil entender que ele foi separado, santificado, salvo. Porque a separação, ela é abrupta, ela é radical. Apesar de progressiva. Durou 40 anos no deserto aquele povo. Não é? Bem, durante esses 40 anos, agora, veja, se por um lado Deus é radical, por isso que é importante a gente entender o conselho completo da palavra de Deus. Porque tem gente que só gosta desse pedaço aqui de baixo. Quantas vezes você não ouviu falar sobre esse pedaço de baixo, mas não lembra de o pregador ter dito que Deus humilhou o povo no deserto, quebrou o orgulho deles? Mas essa parte de baixo eu tenho certeza que vocês lembram. Olha, durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Né? Vocês lembram que uma nuvem acompanhava o povo, uma corrente de fogo também. Todo mundo lembra dessa parte, mas a parte que Deus humilhou ninguém lembra. Oi? Não entendi? Não, é outra história. É. Mas tinha uma nuvem Que- eles não pegassem sal. Isso. E que cobria o tabernáculo. Isso. Então, durante esses 40 anos, aí você veja, se por um lado Deus quebra o orgulho, pelo outro, ele é o pai provedor. Ele é o pai provedor. É o pai que ensina. Por isso que devemos pegar esse aspecto também para aprender como lidar com os nossos filhos. Se por um lado devemos prover e amar, por outro lado a gente não pode deixar que eles se tornem feras, né? Que ninguém pode... Indomáveis, não. Eles têm que ser domados através da disciplina. Por isso que Deus também manda a gente ensinar os filhos no temor, na demonstração e na disciplina do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. E olha que eles caminharam nesses 40 anos. Portanto, saibam em seu coração, e veja, só pode saber no coração aquele que viveu, aquele que foi santificado, separado, que experimentou. Os outros podem saber aqui na mente, mas no coração não. Portanto, saibam em seu coração, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês.
Por que é que um pai disciplina o filho? É porque gosta de ver o filho sofrer? Eu tô falando pai de verdade. Tô falando pai de que castiga, que maltrata. Disciplina. É porque ama. É porque quer o bem. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Então temos aqui o papel provedor da palavra de Deus, o papel dessa palavra que procede de Deus. E esse papel provedor também é o que santifica. O que é que nos separa do mundo? É o ser membro de uma igreja? A nossa separação no sentido visual, prático, se dá quando vemos que vivemos debaixo de outra lei, debaixo de outro padrão. E esse padrão ele é revelado aonde? Na palavra de Deus. Contudo, uma pregação fraca não revelará o completo desse padrão. Revelará só partes. E Deus não quer partes. Deus quer um padrão. É por isso que ele diz o quê? Versículo 1. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos. Não alguns só. Entendam quem Deus é para que vocês vivam por completo para a glória de Deus. Isso é possível se todo o conselho de Deus for pregado. E aqui tem um gancho que eu disse, né? Para o próximo capítulo, que é: quem é Deus para você? Essa pergunta é muito fraca também, porque Deus não é Deus para você. E quem é Deus? Deus é absoluto. E se não tivermos uma boa pregação expositiva, uma boa pregação bíblica, uma boa teologia bíblica, essa resposta será errada, tá? A ideia central aqui é que a palavra de Deus é quem santifica, tá bom? E temos isso revelado em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento. Por exemplo, Salmo 119, versículo 105. Podia pedir para ler todo, né? O salmo inteiro, mas vou ler só esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Veja, onde a gente anda, nosso modo de viver, nosso modo de andar, de conhecer os caminhos, é só quando esse caminho está iluminado. Quem é que faz isso? A palavra de Deus, de fato. Jesus, orando ao Pai, em João 17, na oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, olha o papel da palavra de Deus de separar. É a palavra de Deus, quando nós cremos e confiamos que ela é do Senhor e verdadeira e boa, e confiamos e vivemos nela, aí sim somos separados. Separar não é quando alguém vai viver sozinho no meio do mato, não. É quando alguém vive mediante a palavra de Deus, na ética de Deus. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 27, Paulo escreve: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, exortação aqui aos maridos. Mas ele continua. Por que Jesus fez isso? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então o que lava, né? Ele usa o símbolo da água porque é o que dá a ideia de purificação, mas aqui o objeto não é a água, é a palavra. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o que a palavra faz. Ela faz com que nós nos apresentemos diante dele mesmo, diante de Deus, como igreja gloriosa. É diferente do mundo, porque é sem mancha, não tem ruga, não tem nenhuma coisa semelhante, nenhum defeito, porém santa e sem defeito, separada, consagrada. Tem como acontecer isso sem a palavra de Deus? Tem como acontecer isso conhecendo apenas os jargões evangélicos? Não tem. Porque para isso é necessário conhecer quem é Deus, porque infelizmente poucos evangélicos têm conhecido quem é Deus, e o que Deus requer de nós, e como Deus quer se relacionar conosco. É justamente quando não conhecemos quem é Deus, o que Deus quer, como Deus quer se relacionar, que o culto ele fica corrompido. Se uma pessoa conhece quem de fato é Deus, será que ela permite dança no culto? O que Deus quer de nós
ela vai fazer, colocar dança. Eu não estou falando dançar. Dançar é uma coisa boa. Dance para a glória de Deus, quem gosta. Vai fazer isso no culto. O que Deus requer de nós? Como Deus quer se relacionar conosco? Se a gente pensar nas coisas profundas, e realmente pensar nas coisas profundas, são muito, muito, muito mais difíceis do que pensar em tópicos, né? Em temas. Não obstante, Deus levanta pessoas vocacionadas para pregar essa verdade. Aquele que quer de fato aprende, tá? Talvez não se torne um erudito da palavra de Deus, um grande teólogo, mas aquilo que Deus requer é o suficiente para um relacionamento, consegue. Você tem pessoas extremamente humildes que conseguem aprender essas coisas. Reconhecer quando bate o olho e dizer, olha isso aqui, irmãos. Não sou um estudioso, não, mas isso aqui não é coisa que Deus se agrada, não. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Por quê? Até esse entender não é uma questão meramente intelectual. É a questão de relacionamento com Deus, o Deus que provê não só o alimento, o material, mas também o espiritual. Aquilo que nós necessitamos aprender e saber. Tá bem? Então nós já ouvimos que a palavra de Deus traz vida, que pela palavra de Deus ele criou tudo, que quando o homem desobedeceu a palavra, nós caímos, que Deus enviou a palavra, que é Cristo, o verbo eterno, para nos dar vida, que Deus nos entrega a sua palavra para nos santificar. Olha como a palavra ela tem um papel central, proeminente em tudo. Evidentemente, todo conselho de Deus deve ser pregado. Então a gente chega ao último tópico, para encerrar, né, do capítulo 1, que é o papel do pregador da palavra de Deus. Qual é o papel do pregador, né? Agora que sabemos que a palavra é tudo isso, né? Porque inclusive a palavra nos revelou, devemos saber também como lidar com ela e quais as responsabilidades que um pregador deve ter para com ela. Lembra qual é o tema do nosso estudo geral? Marcas de uma igreja saudável. Quanto mais uma igreja mergulhar nesses tópicos, mais ela será saudável. A gente falou, não foi igreja saudável, não é aquela que a gente sente, tem um banco assim, ó, de couro, bem confortável, climatizada, tem um massagista, que tem uma loja com tudo que a gente precisa, uma lanchonete, tem a igreja com academia, não é aquela que tem uma área VIP, não é aquela que tem. Tem, pode ter certeza, tem área reservada para alguns crentes especiais. Hoje em dia tem. Se isso é bíblico, é outra história. Eles se justificam falando que tem assédio, assim, dos fiéis. Quando é o crente famoso. Essas pessoas. Vê, só o fato de Isso. Tudo isso, ó. Viu, Raquel? Todos esses debates que vocês estão falando aí seriam facilmente encerrados se a palavra fosse pregada expositivamente com fidelidade. Pois é, rapaz. Pois é. Então, tem de tudo, né? Então a igreja saudável não é aquela que tem um estacionamento com segurança olhando, não é aquela que tem os melhores músicos, não é? A igreja saudável é aquela que o conselho de Deus é pregado e que as coisas acontecem como a Bíblia ordena. Tá? Então, uma igreja onde o papel do pregador / pastor é distorcido, ela não pode ser uma igreja saudável. Eu pergunto a vocês, o que vocês acham que é o papel de um pastor? O que seria um pastor ideal para vocês? Agora eu quero para vocês. Diga aí o que vocês acham que é o papel de um pastor. Não, eu vou ser sincera, eu sei que não tô dizendo que Eu tô perguntando para isso mesmo. porque realmente não é hoje, agora não, né? Compreendo melhor. Mas, sinceramente, pra mim era um pregador que viesse, que eu compreendesse tudo que você me disse. Dito. Tudo. Entendeu? Sim. Que fosse mais fácil de eu aprender. Isso é o que Por isso é pra mim. Eu também queria essa parte. Essa é uma parte importante, essa é uma parte importante. O ideal é que isso aconteça também, claro. Né? Mesmo quando a gente fala de coisas difíceis, o ideal é que a gente tenha uma didática que consiga passar. Nem sempre funciona, né? Ou talvez boa parte das vezes não sai. Mas é uma parte válida.
tá? Só que as pessoas têm pensado o pregador como o pastor é aquele que faz ele tem uma agenda que todo dia ele está na casa do irmão visitando alguém. O pastor é para visitar? É, quando necessário, quando algum irmão requerer, né? Eu acho que é meio conveniente a gente bater na casa do povo, ó, e vir visitar. Vim tomar um café aqui, já fez? Então, oi? Não, é para ter visitas, é para ter. Mas tem gente que acha que o pastor é para isso, é para que a agenda dele seja só de visita. Né? É... Tem gente que tem várias visões, né? Então, a função do pastor, ele foi chamado como um escravo da palavra de Deus. Né? Ele foi chamado para ser um escravo mesmo. Inclusive, é o significado do colarinho que alguns usam, como eu. Mas as igrejas têm sido invadidas por uma numerolatria, como eu falei. É um desejo insaciável por números, por encher os bancos. E aí acontece um grande perigo. Não é? A primeira coisa que é negociada é o evangelho. É a profundidade da palavra de Deus e a verdade. Porque, enfim, algumas coisas não atraem pessoas, né? E eles acham que atrairão pessoas pelo conteúdo da mensagem. Algumas igrejas são muito grandes porque falam que as pessoas querem ouvir. Outras porque Deus tem abençoado mesmo. São igrejas fiéis e tem muita gente também. Não é, o contrário também não é para ser usado como desculpa, né? Ah, a igreja não cresce porque eu prego somente a verdade. Às vezes não é só isso. Às vezes tem outros motivos, tá? Aí eu queria colocar, se a gente for associar ao pastor, eu penso em amor e cuidado. É uma das características do pastor. Sim. Eu pensei que a gente fosse falar mais, eu disse que eu fiquei esperando. Amor e cuidado. Isso. Eu acho fundamental. O conhecimento, a sabedoria em administrar a palavra para a igreja. Mas o amor e o cuidado faz toda, mas toda a diferença no papel do pastor. Sim. Não, a senhora usou as palavras que talvez eu não saberia colocar, mas eu conheço. Sim. Isso é importante mesmo. Infelizmente, a gente também não pode distorcer isso, né? Infelizmente é o que tem acontecido. Né? Mesmo que o amor e o cuidado, às vezes dão um pouquinho. Isso, era aí que eu ia chegar. Amor e cuidado, mas é cajado. Isso, era aí que eu ia dizer, né? Que às vezes as pessoas confundem o que é amor e o que é cuidado, né? Isso, com passar a mão na cabeça, né? Pra não se preocupar e tudo mais. Verdade. Fique à vontade, não exaltar, que a gente não Não, de fato, tem que ter amor, cuidado, né? Antes de tudo, o pastor, ele é construído pelo amor a Deus, pela fidelidade a Deus. Se ele não for fiel a Deus, não existe nenhuma espécie de amor, cuidado que ele vai fazer que seja relevante, né? Se isso tudo for em detrimento de negociar com Deus, é aí que está a grande questão, né? De negociar a verdade, isso aí não vai ser efetivo, tá? Mas nós temos visto hoje em dia justamente essa negociação em muitos lugares, né? Onde as pessoas não pregam mais sobre o pecado, não se fala sobre disciplina, não se fala de um Deus que é juiz, que ele vai julgar o mundo e vai condenar os ímpios, tá? Não se fala sobre a santidade absoluta de Deus e como ele não tolera o mal. Não se diz nada que as pessoas julguem que é ofensivo aos ouvidos dos outros. E aí o que acontece? O conselho de Deus, mais uma vez, não é pregado por completo. Então, o papel central do pastor, sim, ele deve amar, ele deve cuidar, porque, enfim, esse é o papel do pastor também. Mas o papel central, primordial, aquilo que é levantado biblicamente como estritamente fundamental ele deve ser fiel na pregação. Ele deve ser fiel na palavra. Se ele é fiel na pregação, a lógica é que ele crê naquilo. Né? E a lógica é que outras coisas virão, como o cuidado e o amor. Tá? Ainda que seja demonstrado de muitas formas possíveis. Né? Agora, um evangelho fraco, né, e distorcido, ele passa a ser pregado constantemente. Esse evangelho fraco e distorcido, ele, às vezes, não parece que ele é fraco e distorcido. Eu vou dar um exemplo. Fala-se de amor somente. Fala-se da bondade de Deus somente. Fala que Deus pode consertar tudo somente. Fala
da vontade de Deus em salvar pecadores. Alguma dessas coisas é antibíblica? Não é. Mas se elas forem pregadas isoladamente, como sendo somente isso, essa igreja não fica saudável. Porque Deus não é só isso. Entende? Pode falar. Você falou, né, mas assim, eu tava na faculdade e aí eu vi as pessoas comentando diferente, tipo assim, ah, Deus é amor, então ele não vai ligar pra isso. Aí eu tinha que falar, né, eu tinha coisa que aconteceu, mas isso é pecado, né? Isso não é o amor de Deus, é isso. Aí ele fala, ah, mas eu sou evangélico, mas eu sou livre, eu posso fazer as coisas assim, depois é só me arrepender. Me arrepender profundamente que ele me salva. Aí eu falei, Essa pessoa que conversou com você não é um cristão. Não, essa pessoa com toda... Se ela pensa exatamente o que você me disse, você está me dizendo que essa pessoa ela não se converteu de verdade. Ela não é um cristão. Então não é. Então não é um cristão. Tá bom. Então essa pessoa não é um cristão de verdade. Até porque ela não percebeu uma das coisas que a gente disse sobre um cristão de verdade, que é fé e relacionamento com Deus. Uma pessoa que se relaciona com Deus, ela não pensa em Deus como apenas um... Como é que eu posso dizer? Um porteiro do céu. Que no final ele olha assim, ó, você chega lá, morreu. Deixa eu ver. O seu último ato foi... você falou tais palavras, falou, pediu perdão, tá tudo certo, entra. Você não falou, tchau. Não é sobre isso. Quem pensa em Deus assim também não entendeu quem é Deus. Eu penso assim, que uma pessoa que é verdadeiramente transformada, ela não fica assim, com essa fala, é o contrário. É o contrário. Eu amo a Deus e eu quero buscar Exatamente. o que a palavra me ensina, né? Por esse amor, por ter sido transformada, a gente tende a buscar agir conforme Deus diz. Agora uma pergunta pra vocês. Claro que a gente não tem como responder, mas pra deixar no ar. Essa pessoa chegou a esta conclusão teológica sozinha? Ela foi, de algum modo, ensinada e levada a crer que isso era ser um cristão. Entende o papel do pastor? E que esses homens, olha, a Bíblia diz lá em Hebreus, e que a gente deve prestar contas a Deus. E aqueles que estão pastoreando as igrejas, eles vão prestar contas a Deus. E ele fala, né, é uma exortação para os irmãos, diz assim, sejam obedientes, né, aos vossos guias, porque eles velam pelas vossas almas, como quem vai prestar conta, para que eles não façam isso gemendo, né, mas façam isso de forma alegre. Às vezes, irmãos, confesso a vocês, tem vezes que a gente faz isso gemendo, porque a gente fala uma vez, 2, 3, ensina. Perfeito? Não. Longe de ser perfeito. Longe do ensino estar perfeito. Né? É tanto que e a gente não entende, tem muita coisa que eu não entendo. E é verdade. Porque o ensino está longe de ser perfeito. Tá? A forma na exposição. Não que esteja errado no conteúdo, mas a forma de expor. Né? Mas às vezes a gente faz gemendo. Por causa da relutância em coisas óbvias. Como, por exemplo, a gente tem que dizer que é importante que as pessoas não escolham um momento de culto para estar. Elas têm que estar nos dois cultos, nos dois momentos, porque são propósitos diferentes. Tá? Um de aprendizagem como esse, onde você pode se expressar, a gente pode até entender onde está a dúvida para tentar solucionar. E outro que é o da adoração pública mesmo. Né? Então, quando as pessoas fazem isso, elas fazem com que a gente tenha que exortá-las e reexortá-las pela mesma coisa, porque eu já falei isso aqui em outros momentos, né? Em outras vezes. E chega um momento que a gente passa a fazer isso gemendo. Mas, poxa, se for pregado com fidelidade, a desobediência recai sobre a pessoa. Né? A desobediência recai sobre aquele que está sendo relutante em ouvir e atender o que é óbvio, o que é certo, que nós temos uma obrigação, mais do que uma agenda. Só que outras coisas vêm na nossa mente. Né? E aí, por exemplo, a gente pensa, as pessoas que estão agindo assim, elas estão agindo assim, será que elas estão orando? Será que diariamente elas estão fazendo seu devocional? Será que elas têm sido gratas a Deus? Porque o que me leva a crer que quando uma pessoa expressa no final da semana com o não vou para o culto, é que no meio da semana ela também não se preocupou com Deus. Então não é um ensino só que foi desprezado numa pregação expositiva.
Porque a pregação expulsiva ela não garante também que os irmãos vão ser fiéis. Ela garante que a palavra de Deus está sendo pregada por completo. E ela me garante que eu posso cobrar também. Dizer assim, olha, cadê? Você aprendeu que tem que fazer o devocional. Você aprendeu que você tem que servir a Deus. Você tem que ser um cristão no seu trabalho, no seu lar, na sua família, com os amigos, em todo lugar. Nos hobbies. Onde você estiver, você tem que ser um cristão verdadeiro. Só que se aquela expressão mais simples, que é o do ir cultuar, não acontece, qual a conclusão que a gente chega? Se isso está acontecendo de uma forma arbitrária, é porque durante a semana nenhuma das outras coisas de um cristão verdadeiro estão sendo feitas também. Não temos como chegar a outra conclusão. Todo mundo já passou por um momento de frieza que você sabe que quando você passou por aquilo, era exatamente isso. Quando você não queria ir no domingo, é porque você também não quis na semana inteira nenhum relacionamento com Deus. Tô mentindo? Então a gente sabe que é sobre isso. Isso é muito triste, né? Essa situação. Então, em alguns momentos, a gente cuida porque, mas em outros momentos a gente exorta. Olha, cadê? Porque boa parte das vezes não é porque a pessoa não tem o conhecimento. É simplesmente porque ela preferiu dar lugar ao pecado. Ao conforto da carne. Que às vezes nenhum pecado não caiu num pecado grave, não se rascou numa questão de homicídio, de corrupção. Não caiu em nada grave. Foi só na relutância em ser fiel a Deus. Constante. Né? Isso se expressa aqui. Né? Nós temos que ter muito cuidado sobre isso. De certa forma, teologicamente falando, a pessoa sabe a Bíblia assim toda. Sim. Sim. Só que essa pessoa hoje tem um comportamento de que ela pode ser crente e não estar em comunhão, não congregar. Não fazer parte de uma igreja. Você não conhece o evangelho, as pessoas de anos, que fazer com a palavra, Sim. conhece a Bíblia e acredita nisso, que é possível você poder ser crente sem ser. Isso é um absurdo, né? Pior. Tem... Talvez ela pense isso pela questão da vinculagem com a igreja e de não concordar com como antes. Mas não é uma justificativa. Não, então. Isso é um ato de rebeldia. Às vezes a gente fala da palavra rebeldia, mas a pessoa sempre pensa em alguém pegando espada, pegando arma, né? Aquela rebelião mesmo armada. Mas rebeldia é quando você olha para uma verdade muito simples na palavra de Deus. E justamente, é quando você olha para si, você pensa, você bota na balança, eu prefiro o que eu quero ou o que a palavra de Deus diz. E quando você dá prioridade ao que você quer, isso é rebeldia. Você sabe a verdade. Muito claro, a Bíblia, Cristo formou um grupo para andar, para ter tudo em comum. Você vê lá em Atos, eles tinham tudo em comum. Você vê as cartas sendo direcionadas à igreja, justamente porque as pessoas deveriam viver ali onde tem o cuidado, ali onde tem a comunhão, ali onde tem a ordenança. Não existe ordenança fora da igreja, não existe batismo e ceia. É uma coisa que... Então, assim, eu não preciso argumentar, refutar essa ideia, que é um absurdo que vocês sabem. Mas fazer isso é um ato de rebeldia. Pior, existe gente que faz isso por causa da dureza do coração, e outros que fazem isso porque ouviram gente que se denomina pastor e que ensinou que é possível ser crente sem igreja. Né? Então essas pessoas, piores ainda, levarão a culpa por um erro maligno, malicioso como esse. Né? Podem ponderar, se eu estou lendo algo no Clarice que não está dentro da palavra, então, apesar de ser uma verdadeira, não está saudável. Então, como aqui eu continuo nessa igreja, por isso eu vou me retirar, porque eu estou falando isso. O ideal é ir para onde? Eu lembrei das cartas, né? As igrejas. Aí tem a igreja tira com essas obras. Realiza as obras em amor, tem fé, vídeo, está perseverante. As obras mais numerosas, as últimas do que as primeiras, só que aí tolera Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas também
Sim, sabe? Eu ia. sim. Assim, o crente ele tem alguns passos que ele deve fazer, né? Começou a surgir uma coisa absurda que você tá vendo, olha, isso não condiz com a palavra. A primeira coisa que você faz, se você é um cristão maduro, vamos questionar. Isso está acontecendo. A pessoa diz, tá não, aí você prova, tá acontecendo. Ah, pronto, beleza, tá acontecendo, mas aí o cara arruma um argumento. Não, mas pode acontecer por causa disso. Você vai mostrar a Bíblia. Não tá... Você tentou uma vez, duas, um processo de reforma interna. Então você pensa, esse não é o lugar para mim, porque não, a palavra de Deus não está se mantendo fiel. O que é que você faz? Você sai? Não, você vai para outra igreja. Você não faz. Se ali não é fiel, Eu posso estar enganada, mas eu acho que todas as igrejas, claro que tem uma que é mais saudável que a outra, mas todas vão ter algo. todas vão ter Eu isso. fui ensinada, não sei, confesso que não está na Bíblia, isso Aham. eu acho, mas também não acho que realmente seja correto. Que eu fui ensinada assim, que a gente não pode ser macaco e ficar falando de Ah, não, fato, é então, eu verdade. percebi uma coisa errada, não, tem que conversar e tudo mais. Isso. É porque existem coisas. Vamos lá. Existem coisas e coisas erradas, né? A gente tá falando de um caso absurdo da Jezabel, né? Mas existem coisas e coisas. Tem coisas que é do dia a dia que a gente. Ah, esse é por causa de um tipo de música, um estilo. Não é nem o conteúdo da música, é um estilo de música, eu não gosto muito. Você vai mudar de igreja por causa disso, você é besta. Você é muito imaturo. Quando eu era de uma outra igreja, eu percebi que tem coisa errada, mesmo se não foi bem rasinho. Sim. Eu percebi que tinha coisa errada, mas o que me fazia não ser da igreja? Era porque eu entendi que esse negócio é errado, que eu fui ligada, não. Porque eu tinha vontade de ser das igrejas. Eu não ia porque eu tinha respeito pela pessoa que me levou até aquela igreja. Sim. Porque eu nunca saí. Até eu ir embora pro povo, e aí saiu uma disciplina, e aí eu não vou falar. Perfeito. Mas eu fico algumas coisas. Isso. Então, veja, é uma coisa muito, muito interessante também que vocês estão falando, porque quando a gente vai estudar, mergulhar na sociologia da coisa, que na antropologia, as pessoas que percebem esses erros, às vezes vocês percebem o erro, mas justamente por, e normalmente as igrejas que têm esses erros, que são ali da vivência do culto e tudo mais, são igrejas que não têm um ensino expositivo. Normalmente já começa por aí. E às vezes as pessoas percebem, acham uma coisa incoerente, mas também falta o vocabulário, falta o argumento. E vocês não tinham esse argumento, ou não iam ter, porque essas pessoas não têm, porque também elas não foram ensinadas a ter. Então fica nessa redoma. As pessoas percebem, mas não sabem como questionar. Não sabe como argumentar. Certo. Tu vai levar ela, né? Uma coisa que eu nem tinha tanto conhecimento, eu nem hoje eu tenho conhecimento, mas Deus na época era muito menor. Sim. Mas eu lembro que uma coisa que me deixou assim aterrorizada com isso foi o quê? Eu tinha feito uma coisa errada, e aí a gente descobriu que deve, se você fizer algo errado, você Confessar. né? Sim. E aí eu lembro que eu confessei esse meu pecado para minha discipuladora na época, lá nessa igreja que eu discipulada, né? E aí, quando a gente foi até os pastores, por que foi que eles ficaram com raiva de mim e por que foi que eles me exaltaram? Não foi porque eu tinha pecado e que eu tinha que me arrepender e que eu não deveria praticar, mas a única questão foi porque eu contei para outra pessoa e que isso ia ficar feio para a igreja. Tipo assim, eu compreendo, não deve haver escândalo na igreja, Sim. verdade. Mas em todo momento o que foi tratado comigo não foi o fato de eu ter pecado. O problema era a imagem só. É. Isso é uma questão do cuidado, do amor. Aí foi que pra mim foi assim. Claro, existe a questão do. Existe a questão. Isso é uma questão importante, de fato. Que às vezes não é sobre a imagem da igreja A, B ou C. Às vezes é sobre. Pode ser que esse caso fosse, né? Mas às vezes é sobre a imagem do que é ser um cristão. Sobre o evangelho. Aí sim, quando o evangelho é imaculado, a gente tem que ter esse respeito. E aí, alguns casos envolvem disciplina, pública e tudo mais. Mas quando a preocupação é somente essa, diz muito sobre as prioridades. Né? Quando eu, não só esse erro, né? Mas quando eu observei vários outros, mas não é que estou observando, porque eu percebi sem querer mesmo. Aí eu fico realmente falei, isso aqui não tá bom. Mas eu também não tenho argumento para chegar
Sim. Assim, pastor, ou quem que seja. É muito complicado. É muito complicado isso. Então, todas essas discussões, basicamente, que a gente tem feito aqui, elas dizem respeito à compreensão da palavra. Quando a compreensão da palavra ela é manca, outras coisas. Eu estou dizendo aqui que automaticamente a nossa igreja, porque tem uma pregação expositiva, há uma perfeição na doutrina? Óbvio que não. Estou dizendo isso. A gente pode falhar, não é? Só que esse risco ele é minimizado, ele é atenuado pelo respeito, à fidelidade à palavra, entende? E outras pessoas às vezes nem acham que estão nos respeitando. Elas fazem porque aprenderam assim, é um ciclo e tudo mais. O fato delas acharem ou não significa dizer que não estejam errando, tá? Mas, vamos dizer assim, que atenua a culpa. Né? Então, observe que tudo que eu citei sobre essas igrejas, sobre pregar, falar sobre somente o amor de Deus, a bondade, Deus conserta tudo, restaura, que Deus quer salvar, não é um erro. O conteúdo das coisas. O problema é limitar isso. E o Deus que não tolera o mal? E o Deus que disciplina, inclusive os seus filhos que ele ama? Né? E o Deus que quer santidade? E o Deus que quer que você mude de vida, que você viva fielmente, que você entenda como ele quer ser adorado, que você entenda como ele quer um relacionamento estreito com você diário? Né? Então, como é que fica isso? Quando a pregação ela fica na escola. E obviamente que há uma possibilidade do contrário acontecer também, tá? De alguns pregadores que têm uma linha mais ortodoxa, pelo menos, mas que também são temáticos, pregar somente sobre disciplina, somente sobre a lei, somente sobre aquela parte que a gente tem como a parte rígida, né? E esquecer a graça, a bondade de Deus, o amor, a fidelidade, de como ele está disposto a nos salvar, de como ele está também preocupado com os nossos sentimentos. Né? Deus não é um Deus que é de longe, Deus distante, é Deus de perto. Né? Aquele se relaciona com Deus para dizer que ele é seu amigo. Né? Então, a gente não pode deixar a palavra de Deus manca, o ensino manco, né? Pendendo para um lado para o outro que eu acho mais adequado, que eu acho que as pessoas vão gostar. Deus é amor, sim, mas o seu ato perfeito de amor, a gente deve lembrar. Como foi o ato perfeito de amor? Que prova o amor infinito e gracioso de Deus. O seu ato perfeito de amor, ele subentende também a sua justiça, que é inegociável. O seu ato perfeito de amor subentende também o tamanho absoluto, infinito, de como ele odeia o mal. O seu ato de amor foi enviar Cristo para morrer. E Cristo ele é enviado para morrer, como propiciação pelos nossos pecados, porque Deus não suporta o pecado. Então, o seu amor é evidenciado também por causa da sua justiça. Se eu tiro uma coisa ou outra, eu quebro quem Deus é. Né? Eu faço eu tenho uma compreensão totalmente errada de todas as escrituras. A sua justiça é absoluta. Então, pregar o amor, né, sem exaltar, sem ensinar a justiça de Deus, é um engano. Porque essas coisas são inseparáveis. Né? Do mesmo modo, as pessoas que pregam Deus é bom, isso é um fato, mas ele também é o governador supremo de toda a história. Então a gente tem que saber conciliar essas coisas. É necessário mostrar que mesmo ele sendo bom, quando tudo não vai bem, ele continua sendo bom. Né? Que as nossas percepções limitadas sobre as coisas, elas não são capazes de nos dizer quem Deus é. Mas é a palavra. Né? Deus é o supremo redentor, o restaurador de tudo, aquele que conserta todas as coisas. Mas ele também pode simplesmente querer dizer para você que está quebrado, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de problema. Ele pode simplesmente querer dizer para você: eu não quero lhe restaurar nisso não. A minha graça que basta. E aí? Né? Então, um relacionamento com Deus, o entendimento de quem Deus é, ele perpassa toda a palavra de Deus, não pedaços. Né? E a gente só vai aprender quem Deus é por completo se a gente mergulhar por completo na sua palavra. Deus deseja salvar pecadores. Tá claro em sua palavra, não tá? Muita gente só prega isso. Mas ele também é aquele que elege quem ele quer salvar. Tá? Deus quer salvar pecadores, mas ele é aquele que decreta quem serão salvos. Se a gente não estudar por completo, a gente vai ter um entendimento manco da verdade. Qual o papel, então, do pastor? O papel primordial é passar isso. Quando ele passa isso, ele está cuidando, ele está amando. Claro, deve ter aquele relacionamento pessoal, de amor, de cuidado,
de graça, de conselho, sem esquecer de toda a bondade de Deus e sem esquecer de toda a sua justiça e de como ele é soberanamente Deus, né? Em todas as áreas, né? E que ele não está limitado no tempo nem pela história para agir quando, como e quando quer, como bem quer, né? E onde quer, tá? Então, isso me lembra das palavras de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, para encerrar, e agora é para encerrar mesmo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, está escrito: diante de Deus... Queria que vocês abrissem? A gente... 2 Timóteo é aquela carta de despedida, né? Provavelmente o último texto que Paulo escreveu. Ele está ensinando Timóteo a assumir o seu lugar ali, né? E ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Olha o que Paulo pede com insistência a Timóteo. Isso é o primordial de um pastor. Que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. O que a palavra faz? Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Com todo o ensino. Não pelo pedaço, mas pelo completo. Pois virá o tempo, e já veio, né? Que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso acontece mais hoje em dia, né? Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Observe que tudo aquilo que Paulo fala para Timóteo sobre a plenitude do seu ministério envolve a palavra de Deus como centro. Exortar, disciplinar, aconselhar, evangelizar, né? Segundo toda a doutrina. Tá bem? Então, esse é o papel de um pastor. Outras coisas são muito boas quando acrescentadas, né? Quando ele é um cara mais amável, mais legal, né? Eu gosto de citar o exemplo de Gabriel, que todo mundo gosta. Né? Comigo o povo parece que já tem mais medo, né? Eu acho que a carcaça do professor de matemática é clássica, né? Mas o amor, ele é evidenciado pela fidelidade na palavra de Deus e por como nós devemos tratá-la, né? Então, é isso. O que uma igreja realmente saudável precisa é de pastor que pregue a palavra. Em Filipenses, Paulo denomina ela de a palavra da vida. Amém? Quem quer falar mais alguma coisa, perguntar?